sua Bíblia no livro de 2 Reis, capítulo 7. 2 Reis 7, 1 e 2. Então disse Eliseu: ouvi a palavra do Senhor, assim diz o Senhor. Amanhã, quase a esse tempo, uma medida de farinha haverá por um ciclo, e 2 medidas de cevada por um ciclo à porta de Samaria. Porém, um capitão, em cuja mão o rei se encostava, respondeu ao homem de Deus e disse: eis que ainda que o Senhor fizesse janelas no céu, poder-se-ia fazer isso? E ele disse: eis que o verás com os teus olhos, porém daí não comerás. Samaria estava passando por um período terrível de fome. Ela estava sendo sitiada pelos sírios, ou seja, ela estava cercada pelos sírios. Então, ninguém poderia sair para poder comprar comida e nem entrar para trazer comida. E aí, esse período durou mais ou menos uns 3 anos. E assim, os soldados foram enfraquecendo. E os sírios pensavam: quando eles estiverem bem fracos de fome, nós entraremos e atacaremos a cidade, Só que existia um profeta chamado Eliseu, e Deus falava muito com ele, através de profecias. E Deus mostrou para ele que haveria um tempo de abundância, de muito alimento, e isso seria no dia seguinte. Porém, um capitão muito próximo do rei, ele não acreditou. Ele falou: pode abrir janelas nos céus, que isso não vai acontecer. Porque ele estava olhando pelos olhos da carne. Porque a seca era terrível, não havia alimento de jeito nenhum. A fome era tanta que o povo estava cometendo canibalismo. As pessoas estavam comendo os filhos umas das outras. E isso era abominável diante de Deus. Eles estavam comendo até esterco de pombas. Isso aqui tem uma polêmica aqui, não deveria ser cocô de pombas, Porque as pombas mesmo já deveriam ter ido tudo para a panela, Porque é carne, Então esse esterco de pombas deveria ser alguma planta miudinha, parecida com cocô de pombas, Mas a fome levava eles a comer qualquer coisa que existisse, a comprar por um preço exorbitante uma cabeça de jumento, que não tinha carne nenhuma, só tem osso. Mas mesmo assim era o que tinha para comer. Então, às vezes, Deus mostra as coisas para a gente que vai fazer e a gente às vezes não acredita, porque a situação está tão feia, A gente está passando por uma luta tão grande que a gente às vezes duvida mesmo que Deus vai conseguir mudar aquela situação. Porém, o nosso Deus, Ele pode tudo. Não há limites para o nosso Deus, aleluia. Ele tanto pode curar uma dor de cabeça, quanto pode curar um câncer. Glória a Deus, aleluias. Nós temos que ter fé
Nós temos que crer na palavra do Senhor. Se Ele está falando que Ele vai fazer, Ele é fiel para cumprir a sua palavra. Foi Ele que criou o mundo. Foi Ele que criou o sol, a lua, as estrelas. Você acha que Ele não vai conseguir colocar um fim nesse sofrimento teu? Para Ele isso não é nada. Aleluia. Creia na palavra do Senhor. Você tem que ter fé. O que é fé? É ter a certeza de que aquilo que você não está vendo existe. Vai acontecer. Aleluia. Porque Deus está falando. Aleluia. Glória a Deus. Para receber a bênção, tem que ter fé. Aleluia. Sem fé, é impossível agradar a Deus. E aí, havia 4 leprosos que estavam à entrada da porta da cidade. A lepra naquela época não tinha cura, era uma doença, assim, uma sentença de morte. E havia muitos leprosos naquela época. Só que eles foram morrendo e só sobraram esses 4 aqui. E eles tinham que ficar num lugar isolado de todo mundo, isolado dos amigos, da família, as coisas deles tinham que ser tudo separada. E às vezes, quando acontecia de algum conseguir se curar, as coisas tinham que ser tudo queimada, roupas, objetos pessoais, tudo tinha que ser queimado, porque ela era altamente contagiosa. Então, estavam esses 4 lá num lugar totalmente isolado, lá na entrada da cidade. Aí eles pensaram, né? Para que nós vamos estar aqui até morrermos, né? Para que a gente vai ficar parado aqui? Se nós entrarmos na cidade de Samaria, há fome lá, então nós vamos morrer, né? Se nós ficarmos aqui, também a gente vai morrer do mesmo jeito. Se a gente for lá no Arraial dos Círios, a gente pode morrer, que eles podem atacar nós, ou eles podem ter misericórdia da gente e pode dar alimento para a gente. E aí, no 5, nós vemos que eles se levantaram ao crepúsculo, ao nascer do sol, para ir lá no Arraial dos Círios, para ir lá na terra dos Círios, na terra do inimigo. Eles não ficaram sentados lá esperando morrer. Eles tomaram uma atitude, eles não tinham nada a perder mesmo, né? Aí eles foram até lá no Arraial do inimigo, porque eles estavam morrendo de fome. Além da doença, ainda estavam com fome. Então eles arriscaram, eles tiveram uma atitude. Glória a Deus. Por mais difícil que seja a sua situação, você não pode ficar aí prostrado, desanimado. Você tem que tomar uma atitude, tem que ter uma ação, tem que levantar e buscar Deus. Aleluia. Tem que crer que Deus tem a solução para o seu caso. Glória a Deus, levante-se, vai buscar a presença de Deus. E eles foram lá, né, à entrada do Arraial dos Círios, e aí eles notaram que não havia ninguém na cidade. Por quê? Deus já tinha ido lá na frente e tomado providência. Enquanto eles estavam lá, né, pensando em invadir o terreno do inimigo, Deus já estava trabalhando em favor deles. O Senhor fez os círios ouvir
um ruído muito forte de cavalos, como se fosse um grande exército. E aí eles ficaram com medo, eles falaram assim: o rei de Israel deve ter alugado um exército, né, contra nós e veio nos atacar. Aí eles se levantaram e fugiram de madrugada e deixaram tudo para trás, as suas tendas, os seus cavalos, os seus jumentos. O arraial ficou vazio, deserto. E eles fugiram para salvar a sua vida, porque eles estavam com medo, desesperados. Olha o que Deus faz para abençoar um justo. Glória a Deus, aleluia. Deus move céus e terra para te abençoar. Aleluia. Você está nessa situação difícil. Você está pensando que Deus te esqueceu? Deus já está trabalhando em seu favor. Aleluia, glória a Deus. Deus vai colocar os seus inimigos para correr. Aleluia, só para te dar vitória, glória a Deus. E aí esses leprosos chegaram à cidade lá dos Círios e entraram numa tenda e comeram, beberam e se fartaram de alimento, né? Que eles estavam morrendo de fome. E pegaram dali, né, o ouro, os vestidos, e esconderam numa tenda e foram na outra tenda e tinha mais riquezas lá, mais alimentos, e eles aproveitaram, né? Aí, no versículo 9, nós vemos que eles pararam e falaram assim: não está certo isso que a gente está fazendo, né? A gente descobriu que aqui tem abundância de alimentos e a gente está aproveitando tudo sozinho. Nós não podemos ser abençoados sozinhos, nós precisamos voltar lá e avisar os outros, porque os samaritanos estão morrendo de fome também. Eles precisam vir aqui também para usufruir dessas coisas. Vamos lá e vamos anunciar a casa do rei. Não é justo você receber a vitória e guardar só para você. Você tem que dar testemunho, você tem que falar o que Deus fez na sua vida, para que outros também sejam abençoados. Quando você receber a bênção, você tem que repartir com os outros também. Aleluia! Se for bem material, você tem que também ofertar, você tem que ajudar os necessitados. Você tem que levar a palavra de conforto, de ânimo para as pessoas. Olha, eu fui abençoado, Deus me livrou da cova dos leões, Deus me livrou da fogueira, Deus me tirou desse deserto, Deus vai fazer isso com você também. Não guarde a bênção só para você, não, isso é egoísmo. Fale o que Deus fez na sua vida, dê testemunho. E aí eles vieram e falaram com o rei, né, de Samaria, né, o que eles encontraram lá. E aí o rei, ele ficou desesperado, porque ele falou assim: isso daí é uma cilada, né? A hora que nós chegarmos lá, eles vão nos atacar. E aí eles mandaram mensageiros ir na frente, e os mensageiros viram que era isso mesmo, a cidade estava vazia. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. E aí eles foram lá, né? E também comeram e também viram que tinha muito alimento. Aleluia. E também receberam a bênção. E eles colocaram, né,
eles colocaram esse capitão que duvidou na porta da cidade, para guardar a porta da cidade, né? E aí, como o povo estava tudo faminto, tudo ávido, né, por alimento, eles queriam alimento, eles queriam sair daquela situação de pobreza, de miséria, eles saíram assim na disparada, como se fosse uma boiada, né? E aí passaram por cima desse capitão. E ele morreu atropelado. Então se cumpriu a palavra do Senhor, que disse, né, que haveria abundância de alimentos, né? Que os alimentos iam ficar muito, muito baratos, né? Ia ser vendido por preço muito, muito barato. Mas esse capitão que duvidou, ele ia ver com seus olhos, mas ele não ia comer. Ele viu o povo recebendo, mas ele mesmo não recebeu. E é assim mesmo, né? Quando você duvida, você vê os outros recebendo a bênção, mas você mesmo não recebe. Por quê? Você não teve fé, você não acreditou. Só recebe quem tem fé, só recebe quem acredita na palavra do Senhor. Aleluia! Nós precisamos crer. Nós precisamos crer na palavra do Senhor, aleluia. E o Senhor é fiel para cumprir a sua palavra. E Ele cumpriu, e Ele mandou a bênção, uma bênção abundante, recalcada, transbordante, aleluia. Glória a Deus, aleluias. Glória a Deus, essa palavra é para quem crê, essa palavra é para quem não duvida, aleluia, do poder de Deus. Glória a Deus, aleluia, aleluias. Aquele capitão não creu e não recebeu, ele olhou com seus olhos e não recebeu, aleluia. Porque ele limitou o poder de Deus. O nosso Deus não tem limites, o nosso Deus pode tudo. Operando Deus, quem impedirá? Aleluia! A hora que Deus começar a operar na sua vida, aleluia, vão ter muitos que vão duvidar, aleluia, mas você tem que acreditar no poder de Deus, na palavra do Senhor, aleluia, porque você é amado por Deus, aleluia, glória a Deus, e você vai viver uma época de muita abundância, de muita fartura na sua vida, aleluia, basta que você creia, não faça como o capitão, aleluias, como esse capitão aqui que não creu, aleluia, que limitou o poder de Deus. Glória a Deus, aleluias. Creia no Senhor e Ele vai operar maravilhas na sua vida. Aleluia, glória a Deus. Receba esta palavra no nome de Deus, no nome do nosso Senhor, e seja tremendamente abençoado. Amém.